Terceiro exercício, então a gente tem aqui. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Determine seu título e sua porcentagem. Então, para a gente calcular o título, a gente precisa da massa do soluto, da massa do solvente, para que a gente tenha a massa da solução, né? Então, eu vou anotar aqui, ó. Vou grifar primeiro. Então, eu tenho aqui 40 gramas de açúcar. Açúcar é o nosso soluto. E 960 gramas de água. É o nosso solvente, tá? Então, lembra que eu falei? O soluto é sempre aquele que está em menor quantidade. O solvente é aquele que está em maior quantidade. Mas, além disso, é meio óbvio para a gente pensar que a água vai dissolver o açúcar, né? Então, também é uma maneira de pensar em soluto e solvente, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui as informações. Deixa eu ver se eu mudei a caneta. Agora sim. Exercício 13, então. A gente tem a massa do soluto, M1. Lembra dos índices? Então, a massa do soluto, 40 gramas de açúcar. A massa do solvente, M2, 960 gramas. 960 gramas. E aí, para a gente calcular o título, né, a gente tem lá o tal, né, o símbolo do título, que não é desse jeito aí, ficou horrível, deixa eu apagar para fazer direito. Bom, a gente tem aqui, a fórmula dele é a massa do solvente dividido pela massa da solução. Aliás, perdão, a massa do soluto dividido pela massa da solução. Mas eu não tenho a massa da solução, eu tenho a massa do soluto e do solvente. É difícil da gente pensar que se eu tenho 100 gramas de uma coisa e eu vou juntar com 200 gramas de outra coisa, eu vou ter no total 300 gramas? Porque é esse o raciocínio. Se eu tenho a massa do solvente e do soluto, a massa da solução é a soma dos dois. Então, 960 mais 40, 1000 gramas. Como a gente está tudo na mesma unidade, não precisa fazer transformação nenhuma. Então, o título dessa solução vai ser 40 dividido por 1000. Gramas por gramas. Como a gente está trabalhando na mesma unidade e eu estou dividindo 40 gramas por 1000 gramas, gramas cancela com gramas. Por isso, o resultado dessa conta não vai ter nenhuma unidade de medida no final, tá? E aí, dividindo 40 por 1000, eu tenho 0, corta um 0 e um 0, fica 4 dividido por 100. Então, são duas casas depois da vírgula. O tal, o título dessa solução é 0,04. Agora, para a gente transformar em porcentagem, é muito simples, porque é só a gente pegar o que deu aqui no título e multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcentagem, porque eu já comentei, multiplicar por 100. Porcento é a mesma coisa que não fazer nada, a gente só faz isso para poder colocar o símbolo, né? 100% é 100 sobre 100. Então, se eu estou multiplicando por 100 e dividindo por 100, não estou alterando, né? Então, a porcentagem em massa desta solução será 0,04 multiplicado por 100%, que vai nos dar 4%. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem essas respostas. O título é 0,04 e a porcentagem em massa é 4%. Tudo bem? Certinho? Então, vamos para o próximo.